a atravessar a estrada mesmo quando ela não quer. Não é essa a solidariedade, não é uma ocupação de tempos livres, não é uma forma de podermos angariar o direito ao céu um dia mais tarde. É uma solidariedade que eu quase diria de projeção de cada um no outro. No fundo é aquilo que o relatório para a Unesco diz, e aí vem, é o viver junto. Aquilo que Touraine também já nos ensinou, o vivre ensemble, aprender a viver junto. E aprender a viver junto é aprender a viver os interesses comuns e não apenas os interesses próprios. Ora, isto coloca uma outra questão fundamental. Eu vou dizer-vos animadoramente que já estamos quase no fim. Eu já estou no fim desta ficha e só falta esta. Os senhores não fazem ideia nenhuma do que é que eu tenho nesta. Mas apesar disso. Uma outra questão essencial que é a da integração na escola. E aqui é que se põe a questão da passagem da massificação do ensino para a democratização do ensino. Mas reparem, nós agora estamos muito mais tranquilos, porque já sabemos o que queremos, já sabemos quem somos, já sabemos em que espaço vivemos, agora já podem entrar os miúdos. Agora podem entrar os miúdos, porque nós já sabemos o que lhes vamos fazer. Só falta saber como lhes vamos fazer, o que lhes vamos fazer. E hoje não tenho dúvidas, o que significa que provavelmente não tenho nenhuma razão. Também me habituei na vida que no momento em que tenho certezas, devo estar à beira de estar errado. Portanto, não se preocupem com o facto de eu dizer que não tenho dúvidas, porque isto não é um bom argumento a favor da minha tese. É apenas um argumento a favor da minha convicção, que é uma coisa diferente. Mas eu aí não tenho dúvidas de que o primeiro grande objetivo da escola moderna é o da integração dos alunos, da integração democrática dos alunos. Isto é, de todos os alunos e de cada um dos alunos. E muito daquilo que se passa hoje negativamente nas nossas escolas acontece porque antes de se começar a condicionar os alunos pela regra, não se integraram os alunos na escola. E evidentemente que eu não posso impor regras a quem não está integrado na escola. E quem não tem a consciência mínima do significado das regras. Este é, na minha perspectiva, um grande desafio que se coloca hoje à escola no nosso país. É o de saber como se integram todos e cada um dos alunos. Isto é, como é que todos aqueles que estão lá dentro passam a pertencer àquele espaço. Isto é, como é que da massa se passa à democracia interna. Como é que nós dizemos? A escola hoje é para todos. A educação é para todos e a escola é o instrumento de uma educação para todos e não a escola é um espaço onde entram todos, mas entrar não significa grande coisa. E aqui, colocar-se-á uma questão interessante. É que antes então de saber o que é a educação para a cidadania, nós temos que pôr a questão da cidadania para a educação. Que é uma questão, como sabem, praticamente não se põe. Isto é, o que é uma escola cidadã? Porque dificilmente se pode formar para a cidadania num espaço que não é ele próprio um exemplo de cidadania, um campo de vivência da cidadania e da democracia. Então como é que isto se pode fazer? Eu gostaria de vos dizer, se me permitem, que o modelo atual não pode funcionar tal como está concebido. Porque tal como está concebido, e reparem que nisto não vai qualquer crítica aos professores, se tivesse de ir também ia, não vejo motivo nenhum para não fazer crítica aos professores, na parte que os professores merecem ser criticados, como todos os outros nas suas várias áreas de atividade devem ser. O problema é ainda do modelo que é dado aos professores para os professores o fazerem funcionar. O que é que se passa? Mas nós sabemos todos que no primeiro dia de aulas entram pela escola dentro uma série imensa de alunos e de alunas completamente diversos uns dos outros. Muitos deles totalmente desestruturados, sem qualquer vontade de alistar, sem fazerem a mínima ideia do que significa, sem qualquer tipo de autoestima, como eu vos dizia. E o que é que nós temos? Temos um modelo que funciona um pouco por absurdo, como se nós tivéssemos um hospital ortopédico a quem disseram que houve um acidente no autocarro e vão entrar de repente nas urgências 50 pessoas com fraturas. E os ortopedistas põem-se à porta de aparelho de gesso em punho e chegam aos 50 lesionados e pregam aparelho de gesso em todos eles. Os que têm traços de fratura ficam curados daí um mês. Os que têm fraturas expostas ficam empenados para o resto da vida. Porque, evidentemente, era necessário primeiro reduzir a fratura, era necessário operar outros e só depois é que se põe o aparelho de gesso para que aquilo voltasse à normalidade. Ora, o que acontece muitas vezes na escola é isso. Põem-se aparelhos de gesso
em indivíduos que vêm completamente fraturados, com fraturas totalmente expostas, alguns deles mesmo sem membros e que ficaram com urgência a fingir que o tinham. Nunca mais estes são capazes de acreditar naquele médico, naquele hospital, e pior do que isso, imputam àqueles médicos e àquele hospital a condição desgraçada com que ficam para o resto da vida e que nunca mais têm recuperação possível. Parece por isso que há um problema de diagnóstico e que a questão da inclusão no verdadeiro sentido do termo, não ora esta, que se dirige apenas às pessoas que antigamente pertenciam ao grupo daqueles que tinham necessidades educativas especiais, a inclusão social global na escola, esta inclusão deveria ser o primeiro grande objetivo da escola. E eu era capaz de fazer uma proposta, se me permitirem, me deixam ir embora, sem eu próprio levar uma fratura, que era admitir a possibilidade, ainda que em termos experimentais, de aceitar que, começando as aulas na data sempre prevista, as aulas propriamente ditas apenas se iniciavam um mês depois. E o primeiro mês era o mês da individualização e, portanto, da inclusão, da integração, utilizando a turma como espaço privilegiado para esse trabalho. E não é um mês de recepção aos alunos, com os da Weasel e os Santos e Pecador, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o conhecimento individual de cada um deles, com a promoção do conhecimento mútuo dentro da turma, com a valorização em cada um deles dos aspectos mais significativos que podem produzir autoestima, com a possibilidade de a comunidade educativa, quer no domínio da intervenção precoce, que também devia ser mais alargada para lá da deficiência, e portanto com a área da saúde, com a área da segurança social, com a área da autarquia, para tratar das famílias, para compreender e integrar as famílias. E ao fim de um mês, com este trabalho feito, com todas as situações detectadas e com cada um deles verdadeiramente integrado na perspectiva de quem o recebe, logo se veria como é que eles próprios já tinham assumido a integração, então daí a um mês lá viriam as equações de segundo grau e por aí fora. Não fazer isso, uma equação de segundo grau é um aparelho de gesso em cima do indivíduo que tem o pé ao pé do pescoço e que, portanto, vai ficar com o pé ao pé do pescoço o resto da vida e nunca mais vai aceitar nem a equação de segundo grau, nem o professor, nem a turma, nem a escola. Talvez valesse a pena pensar nisso. E depois, e é agora que eu vou para a última ficha, e tenho isto concentrado na última ficha, porque é a parte em que eu admito sempre a necessidade de ter que fugir e pego a ficha e vou-me embora. Depois as outras, apesar de tudo, não ficam como prova particularmente negativa, mas esta fica como prova altamente preocupante. Eu aqui vou ter a ousadia de vos pedir, só vos vou pedir isto. Não esteja completamente à vontade para não concordar comigo, como é evidente, isto não é um pedido que eu faço, isto é um direito que exerce. Mas aqui eu tomo a ousadia de vos pedir que nem sequer é que ouçam bem o que eu vou dizer. É que no caso de não ouvirem, não emitam uma opinião sobre o que eu disse. Está bem? E ouvindo, podem emitir à vontade. Porque o que eu quero é que ouçam o que eu digo. Primeiro não quero que ouçam o que pensam que eu estou a dizer. Mas ouçam o que eu digo. E eu peço imensa desculpa por vos estar a tratar assim. É isto que se eu fosse professor era perfeitamente incapaz de integrar quaisquer alunos que fosse com uma turma com esta dimensão. Eu não estou evidentemente aqui na posição professoral, nem vos tenho a voz como alunos, era o que faltava. Aliás, sabem especificamente muito mais disto do que eu. Mas vou-vos dizer isto porque isto tem sido muito mal compreendido e eu tenho pena que seja mal compreendido, embora admita perfeitamente que seja completamente contestado. É que uma das matrizes que nós guardamos do tempo do ensino estruturado a partir de uma cultura judaico-cristã, e eu gostava de vos dizer que não tenho nada contra a dimensão e a compreensão e o entendimento judaico-cristão do mundo e da vida, não tenho nada, tenho eu próprio convicções religiosas, não tenho nada contra isso. A única coisa que eu sei é que nós estamos a falar de uma educação laica, estamos a falar num mundo civil, nós estamos a falar num mundo religioso. E a matriz que nós trazemos da educação judaico-cristã é que a educação se faz para os deveres. E aquilo que eu vos proponho é que substituam completamente este slide por um slide laico, por um slide civil, e que passem a entender que a educação se faz para os direitos e não para os deveres. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer o que alguns de vós podem estar assustadamente a pensar que quer dizer. Porque educar
para os direitos, é educar para os direitos de todos. E, portanto,